Seja muito bem-vindo à Direitologia, o canal onde o crime acontece. E hoje daremos continuidade aqui aos nossos estudos a respeito das noções introdutórias do direito penal, e no vídeo de hoje falaremos a respeito dos princípios e os principais princípios do direito penal. Então, para começar, o que é princípio? Princípio são mecanismos ou ferramentas que limitam o poder de seleção de condutas criminosas aí por parte do legislador, e também serve para limitar o poder também do aplicador do direito. Começando pelo legislador. Por quê? Na hora do legislador ele selecionar as condutas consideradas criminosas, ele fica limitado pelos princípios. Ele tem que observar esses princípios, ele não pode passar por cima desses princípios que eu vou falar logo em breve aí. E o aplicador do direito a mesma coisa. Se porventura o legislador comer bola e descrever uma conduta criminosa contrária a um princípio, o aplicador do direito, na hora de fazer essa aplicação da lei, ele pode deixar de aplicar caso contrarie os princípios aí, que é o que eu vou falar agora. Então, beleza. Princípios são isso, são mecanismos ou ferramentas que limitam o poder de seleção tanto do legislador quanto o poder de aplicação da lei pelo aplicador do direito. Então, o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, ela vai tratar lá do princípio da dignidade da pessoa humana. Então pensem aí como sendo o princípio da dignidade da pessoa humana uma categoria, e dessa categoria saem algumas espécies. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito dos principais princípios do direito penal derivados desse princípio da dignidade da pessoa humana prevista lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, como eu já tinha dito. Beleza? Então, o primeiro princípio derivado aí da dignidade da pessoa humana é o princípio da insignificância, ou também conhecido como princípio da bagatela. Então, o que diz o princípio da insignificância? Ele diz que uma conduta incapaz de lesar um bem tutelado, ela não deve ser considerada criminosa. Então, é uma conduta que a pessoa pratica que está previsto na legislação como sendo uma conduta criminosa, porém, devido ao ínfimo grau aí de lesão que possa vir causar, ela se torna insignificante. O Supremo Tribunal Federal ele já falou quais são os requisitos para que seja aplicado o princípio da insignificância. Então, quais são esses requisitos que devem estar presentes no caso concreto, lógico. E esse princípio da insignificância ele só pode ser aplicado em caso concreto. Ele não pode ser aplicado no âmbito abstrato. Por exemplo, furto. Então não tem como falar que o furto de uma caneta não é crime, porque a pessoa pode ir lá e furtar uma caneta que vale R$1.000. Então o crime de furto está lá, é crime. Agora, se a pessoa furtou uma caneta, aí vai ser analisado no caso concreto se essa situação aí é insignificante ou não. Então, por isso que esse princípio da insignificância ele só é aplicado no caso concreto. E quais são os requisitos que eu estava falando aqui, que o Supremo Tribunal Federal já falou quais são? São 4. Primeiro, mínima ofensividade da conduta do agente. Segundo requisito, nenhuma periculosidade social da ação. Terceiro requisito, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E por último, inexpressividade da ação jurídica provocada. Então, no caso concreto, a pessoa praticou uma conduta tipificada como crime, vai ser analisado esses 4 requisitos e, estando presentes os 4 requisitos, será considerada uma conduta atípica, beleza? Esse foi o primeiro princípio aí. Segundo princípio, o princípio da alteridade, ou também conhecido como princípio da transcendentalidade. Ele diz o seguinte, que condutas meramente subjetivas estão na cabeça da pessoa, são incapazes de entrar na esfera pessoal de outra pessoa, essas condutas não devem ser criminalizadas. Então esse princípio ele veda a incriminação do pensamento ou de condutas moralmente censuráveis. Desde que esteja dentro da minha cabeça, não posso considerar uma conduta criminosa. Eu posso pensar em matar alguém, mas a partir do momento que está só na minha cabeça, eu não pratiquei nenhum ato nesse intuito aí para realizar esse meu desejo, não será crime. Beleza? Terceiro princípio, o princípio da confiança. O princípio da confiança ele nada mais é do que as pessoas elas têm que
ter a confiança que o outro vai agir conforme as normas da sociedade. Então, todos têm que ter a confiança que o outro vai agir dentro andar na linha, vamos falar assim. Então, eu espero que o outro ande na linha do mesmo modo que ele espera que eu ande na linha. Então, o princípio da confiança ele vai dizer o seguinte: a pessoa não pode ser responsabilizada criminalmente pela pisada na bola do outro, que eu tinha que ter a confiança que o outro não pisaria na bola. Então, um exemplo desse aí, médico cirurgião, tá lá fazendo a sua cirurgia e tal, ele pede para um assistente dele, tem a equipe dele, ele pede para o assistente, ó, me dá uma seringa aí com 1 grama de sódio. E ele tá lá, com a mão segurando a tripa da pessoa lá. Aí o meu assistente vem e me entrega uma seringa com 50 miligramas de morfina. E eu tô amarrando a tripa, eu pego essa seringa, aplico na pessoa, putz, a pessoa morre. Então, essa conduta minha de ter pegado essa seringa e aplicado, eu não vou poder ser responsabilizado pela morte da pessoa, porque eu tenho que confiar que o meu assistente fez o papel dele corretamente. Então eu tenho que confiar que ele me entregou o que eu pedi. Então, outro exemplo, eu estou andando no meu carro, eu chego num cruzamento e aí o outro tem que parar, tem uma sinalização de pare lá. Então ele tem que parar ou diminuir a velocidade e eu tô aqui na minha preferencial, tô indo. Eu vou, o maluco passa o pare e a gente colide, vamos supor que eu acerto ele e ele bate as botas, vamos falar assim. E eu não vou poder também ser responsabilizado porque eu tinha que esperar que ele agisse conforme as normas, então que ele respeitasse as normas. Já aconteceu inclusive comigo isso aí, eu estava de moto, o carro entrou na rotatória, tinha uma sinalização de pare, ele ameaçou parar, deu uma diminuída. Então, utilizando o princípio da confiança, eu estou pensando o quê? Ele vai parar. Fui com a moto, ele foi também no pare. E eu bati a moto nele. Mas enfim, só por curiosidade. Então é isso que prevê esse princípio da confiança. Só que tem uma figurinha muito interessante nesse princípio da confiança, que é chamada de abuso da situação de confiança. Ou seja, se eu tinha o dever de compensar eventual falha do outro e não respeito isso, eu posso ser responsabilizado. Ah, não tô entendendo nada. Não, é tranquilo, pensa aí. Eu tô andando na via pública com o meu automóvel e um cara de bicicleta andando na lateral. Então eu vou passar do lado dele, eu tenho que esperar que ele não vai dar uma guinada ali na bicicleta vindo pra minha pista. Eu tenho que imaginar e confiar que ele vai estar andando em linha reta e tranquilo. Nada vai acontecer. E beleza, daí o que eu faço? Vou lá e passo mais perto do que deveria. Eu tiro um fininho, como dizem por aí. Eu tiro aquele fino da bicicleta. Passei, beleza, nada aconteceu. Em uma próxima ocasião eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar um fininho da bicicleta, daí a bicicleta deu aquela desviadinha para desviar de uma pedra, bateu no meu carro, caiu e se machucou. Então, nesse caso, eu tinha o dever de compensar essa eventual falha da pessoa aí. Então, nesse caso, eu posso sim ser responsabilizado, mesmo porque eu vou ter agido com imprudência. Outro exemplo, pessoa atravessando a rua, tem muito disso, o motoqueiro, às vezes até o carro pega e acelera e passa tirando um fininho da pessoa. Pode acontecer também, vai lá a moto, acelera, a pessoa está atravessando, ela dá uma paradinha, a bicicleta paga, atropela, pega ela. Ele tinha o dever de compensar essa falha aí da pessoa, beleza? Esse foi o princípio da confiança. Tá uma barulheira, deixa eu fechar a janela. Voltei, vamos lá, quarto princípio, princípio da adequação social. Esse princípio diz o seguinte, que a partir do momento que a sociedade não acha mais determinadas condutas injustas, essas condutas não podem ser criminalizadas. É como se a conduta que outrora fosse considerada um crime, com a evolução da sociedade, a própria sociedade já não acha aquele ato ali mais injusto. Então ele deixaria de ser considerado crime. E lembre quando eu falei, isso aí é uma causa de limitação para o legislador. Então na hora que ele for prever uma conduta lá que ele vê que a sociedade não acha aquela conduta ali mais
criminosa, não acha mais injusta aquela conduta, então ele fica preso, não podendo criminalizar. Não confundir aqui com o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, a conduta praticada ainda é injusta, porém o dano é mínimo. Há uma escassa lesividade. Aqui não, no princípio da adequação social, a conduta deixa de ser considerada injusta, beleza? Quinto princípio, princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima, ele prevê o seguinte: ele vai ter dois destinatários também, que é o legislador, que deve evitar ficar selecionando condutas aí a Deus dará, e é o aplicador da lei também, que na hora que ele tiver outras opções para coibir determinada conduta que não seja o direito penal, que é um direito mais agressivo, vamos falar assim, ele deve optar por essas outras opções. E aí, qual que é o exemplo? Um funcionário numa empresa, ele vai lá e pratica um furto na empresa. Aí pegam ele com a mão na massa, vão lá, demitem ele por justa causa e mandam embora. E resolve o problema. Então, ele deixaria de ser criminalizado por esse furto, tendo em vista que outros ramos do direito, aí no caso aí, o direito trabalhista, resolveu o problema, mandou embora, beleza. Outro exemplo, o cara no mercadinho vai lá, furtou um chocolate, tá indo embora, pegam ele, beleza. Aí nessa, ô, e aí, maluco, não vai pagar? Tá bom, beleza, eu pago. Pagou, beleza, resolveu o problema. Então, em vez de acionar o direito penal para ele ser, nesse caso do furto, responder um crime por tentativa de furto tentado, beleza, ele pagou, foi pego, pagou, morreu, e aí resolve o problema. E aí, desse princípio da intervenção mínima, decorre o princípio da subsidiariedade, que diz que o direito penal só deverá ser aplicado quando outros ramos do direito não consigam resolver aquela situação. Beleza? Sexto princípio, princípio da proporcionalidade. Vamos lembrar aí, proporcionalidade. Sempre lembrem do quê? Da relação custo-benefício. Lembre que a sociedade ela faz um acordo com o Estado para o Estado utilizar o seu poder de punir, o seu poder de controlar a sociedade. Então, essa situação de custo-benefício, quando o custo está mais elevado do que o benefício, aí alguma coisa está errada. Então, essa criação de tipos incriminadores ele deve ser uma relação proveitosa para a sociedade. Caso contrário, não vai estar ajudando a sociedade, beleza? Lembrando também que esse princípio ele trata da pena, que a pena deve ser proporcional à extensão do dano provocado. Eu não posso ter uma pena absurdamente pesada para uma conduta que o dano dela é mínimo. Então, está previsto no princípio da proporcionalidade também esse equilíbrio. Sétimo princípio, o princípio da humanidade. O princípio da humanidade ele veda que o tipo ou a combinação atentem desnecessariamente contra a incolumidade física ou moral da pessoa. Lembrando aí, é desnecessariamente, porque a norma penal sempre vai atentar contra a liberdade, contra a incolumidade física ou moral de alguém, sempre. Mas aqui o princípio da humanidade ele fala o seguinte, que é desnecessariamente. Por exemplo, a Constituição está falando lá que é proibido penas cruéis e degradantes, de trabalhos forçados e etc. Então isso está fundamentado no princípio da humanidade, das penas e dos tipos serem humanos, vamos falar assim. Oitavo princípio, o princípio da necessidade e idoneidade. Esse princípio ele decorre do princípio da proporcionalidade. E ele prevê o seguinte, que a tipificação ela deve revelar-se necessária, idônea e adequada ao fim a que se destina. Ou seja, a concreta e real proteção ao bem jurídico. E aí nesse princípio vamos observar que há a necessidade da definição pormenorizada da conduta a ser considerada criminosa. Vai haver a necessidade da definição precisa do bem jurídico tutelado, sem o qual a norma fica sem objeto e não poderá existir. Então desse princípio a gente pode chegar à conclusão que nenhuma incriminação vai subsistir quando a sua definição legal for incapaz, e aí seja pelo critério incriminador, seja pelo critério definidor empregado, ou seja pelo excessivo rigor, ou aí até pela afronta à dignidade da pessoa humana, de tutelar concretamente o bem jurídico, beleza? Então chegamos ao nono princípio, o princípio da ofensividade
princípio do fato, princípio da exclusiva proteção do bem jurídico. Que vai dizer o que esses princípios aí? Vai dizer que não haverá crime quando a conduta não tiver oferecido ao menos um perigo concreto, real, efetivo e comprovado de lesão ao bem jurídico, tá? E aí vai ter algumas pequenas diferenças aí entre esses princípios aí, entre esses três termos aí que eu falei, na verdade. Então, no princípio da ofensividade, ele vai considerar inconstitucionais todos os crimes de perigo abstrato, pois nesses não há comprovada lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, o que é esse crime de perigo abstrato? É aquele que o dano não chegou a ocorrer e a conduta já é criminalizada. Por exemplo, o artigo 28 da Lei de Drogas é um crime de perigo abstrato, o porte ilegal de entorpecente. Por quê? Porque o bem jurídico tutelado é a saúde pública. Que a pessoa que é pega com uma droguinha aí no bolso não chegou a causar essa lesão à saúde pública, mas há potencial para isso. Então é um crime de perigo abstrato. E crime de perigo concreto? Vou lá e dou um tiro no outro, presunto cai, morreu, pronto, tá ali, o dano foi feito. E aí, já no princípio da exclusiva proteção ao bem jurídico, ele vai dizer que o direito não pode defender valores meramente morais, éticos ou religiosos, mas apenas os bens fundamentais para a convivência e o desenvolvimento social. No princípio da ofensividade, há uma limitação quanto aos interesses que podem ser tutelados ou não pelo direito penal. Agora, nesse aqui, na exclusiva proteção ao bem jurídico, só se considerará existente o delito quando o interesse já selecionado sofrer um ataque ou um perigo efetivo, real e concreto. Lembrando que esses aí são princípios ainda em discussão no Brasil, beleza? Mas já falei aqui para você já ir se familiarizando, beleza? 10º princípio, princípio da autorresponsabilidade. O que diz esse princípio? Ele diz que os resultados danosos que decorrem da ação livre e inteiramente responsável de alguém só podem ser imputados a essa pessoa e não a quem motivou a outra. É o princípio que diz que você tem que ter a responsabilidade pelos seus atos, vamos falar assim. Sem levar em consideração a pessoa inimputável ou qualquer coisa do gênero, ou a pessoa coagida a praticar um fato. Não. Está falando aqui da autorresponsabilidade. A pessoa quis fazer determinada conduta. E complicou. Não complicou não. Pensa aí. Eu e um camarada. E aí eu sou paraquedista e chamo o meu camarada para pular de paraquedas. Vamos lá. Pular de paraquedas, é mó legal, não sei o que, não sei o que. E o cara não sei não, e eu vou lá e encho o saco dele e a gente vai. E a gente vai pular de paraquedas, pulamos, e o que acontece com o meu camarada? O paraquedas dele não abre e ele morre. Esse fato aí, que triste que ocorreu, o falecimento dele, não pode ser imputado a mim, porque ele tinha responsabilidade pela conduta dele. Ele poderia ter falado, não, tenho medo, não vou pular. Ou tenho receio de alguma coisa, não vou fazer isso. Mas não, ele quis fazer por livre e espontânea vontade, fez, morreu e pronto, beleza. Eu não posso responder por esse fato tenebroso aí que ocorreu, beleza? 11º princípio, responsabilidade pelo fato. Responsabilidade pelo fato. Esse aqui é tranquilo da gente visualizar. Esse princípio ele diz que o direito ele não pode incriminar pessoas, ele tem que incriminar condutas, fatos, não determinadas pessoas. Se a gente for lembrar da época do nazismo na Alemanha, o aborto, quando era praticado por estrangeiros, era permitido. Quando era praticado por alemães, era crime. Então ele categorizava pessoas. Então o direito penal não pode fazer isso, ele tem que praticar condutas. Então, se fosse o caso de criminalizar o aborto lá, tinha que ser tanto para estrangeiro quanto para o nativo. Então é isso o que prevê esse princípio. 12º princípio, princípio da imputação pessoal, tranquilíssimo. Imputação pessoal diz o quê? Que a pessoa só pode ser punida se ela tiver capacidade para discernir aquilo que ela está fazendo. Ou seja, não podemos incriminar inimputáveis, porque se a pessoa não sabe o que está fazendo, é praticamente como se fosse um animal. Então por isso ela não pode ser condenada e responder criminalmente por determinada conduta, ela não sabe o que ela está fazendo. Então esse princípio veda a incriminação de inimputáveis. 13º princípio, princípio da personalidade, ou às vezes chamado também de princípio da pessoalidade. Ele diz que a pena não pode passar de quem praticou o fato para os seus herdeiros. Lógico, lembrando que
tem aquele detalhe da herança. Então, se uma pessoa praticou um crime, foi condenada e ela tem que pagar uma multa de tantos reais, e aí ela morre, a punição corporal dela não vai passar para os seus herdeiros. Porém, o valor da dívida que ele deveria ter pagado, se ele tivesse uma herança e foi transmitida para os herdeiros, aí sim pode ser cobrado esse valor. Beleza? Mas em regra a pena não é transmissível para os seus herdeiros. Afinal, quem praticou o fato que deve ser punido, não dos herdeiros, que não tem nada a ver. Princípio da responsabilidade subjetiva. Tranquilíssimo também. Responsabilidade subjetiva. A pessoa só pode ser responsabilizada se ela praticou determinada conduta com dolo, querendo praticar, ou com culpa. A pessoa pratica um fato por imprudência, negligência ou imperícia. Se ela não tiver praticado nessas duas situações, ela não pode ser responsabilizada. Então ela veda, esse princípio restringe aqui a responsabilidade objetiva, que a gente vai analisar isso com relação a órgãos governamentais, por exemplo, servidores públicos, que você só precisa comprovar o dano e o nexo causal entre o dano, aí para o Estado ser responsabilizado. Então, um servidor público praticou um fato, houve um dano, anexo de causalidade, esse dano foi ocasionado pela atitude aqui do servidor, foi responsabilidade objetiva, o Estado deverá indenizar quem sofreu o dano. Na responsabilidade objetiva, nesse mesmo caso, seria analisado, ó, beleza, teve o dano, foi praticado pelo servidor, pelo fulano de tal, há um nexo de causalidade, porém a pessoa quis ou praticou culposamente esse fato que gerou esse dano, sim, vai ser responsabilizada, caso contrário não será. Um exemplo bem comum desse princípio é aquele exemplo da pessoa que tem um desafeto ali e tal, ele quer dar uma porrada no cara ou quer machucar a pessoa, pega uma faquinha, passa no braço da pessoa, a pessoa é hemofílica, sangra até morrer. Então ele será responsabilizado pela lesão corporal, mas não pelo homicídio, desde que ele não conhecesse, lógico, essa situação da pessoa hemofílica aí. Se ele sabe que a pessoa é hemofílica, ele vai responder normalmente. Mas caso ele não saiba, vai lá, causa uma lesão na pessoa e a pessoa morre, ele não vai ser responsabilizado, beleza? E finalmente chegamos aqui no último princípio de hoje, que é o 15º, que é o princípio da coculpabilidade, ou princípio da corresponsabilidade, que foi desenvolvido pelo doutrinador, pelo jurista Eugênio Raul Zanfaroni, que diz o seguinte, que a responsabilidade pela prática de uma conduta criminosa deve ser compartilhada entre o infrator e a sociedade, quando a sociedade não tiver proporcionado oportunidades para o criminoso. E qual que é o exemplo que daria para adotar esse princípio? Lá na hora do juiz aplicar as atenuantes genéricas previstas no artigo 66 do Código Penal, beleza? Esse princípio aí não é muito utilizado no Brasil, mas eu falei porque às vezes alguma prova com concurso aí que apareça, peça, e aí você não vai ficar voando no que quer dizer esse princípio da corresponsabilidade aí, beleza? Com isso encerramos esses 15 princípios que são os principais princípios constitucionais derivados do princípio da dignidade da pessoa humana aplicados ao direito penal, beleza? Tem mais? Claro que tem mais. Tem milhões de princípios aí dentro do direito penal, princípios dentro do processo penal, princípios constitucionais, existe princípio para todo lado aí. Mas é importante que você saiba que esse princípio, como já falei no começo do vídeo, é um limitador aí das funções seletivas do legislador e na hora de ser aplicado pelo aplicador do direito também ele serve como um parâmetro ali, um limite. A pessoa não pode atropelar esse princípio. O princípio é como se fosse alguma coisa acima da lei. Então a lei está lá, o princípio paira aqui por cima na cabeça dela e deve ser observado, beleza? Então com isso encerramos o vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida a respeito dos princípios que eu falei hoje, mande aí na descrição do vídeo que eu terei o maior prazer de responder. Você quer saber de algum outro princípio que eu não falei aqui? Tem um princípio tal, o que quer dizer isso, tal. Pode mandar na descrição aí, que eu terei o maior prazer de respondê-lo aí. Lógico, se tiver meu alcance, não sei tudo, né? Óbvio. Mas se tiver,
teria o maior prazer de responder, beleza? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se clicando aqui, ó, nesse botãozinho aí vermelhinho que vai aparecer. E aí você acompanha as novas postagens aí, beleza? Se você curtiu o vídeo, clica aí nesse botãozinho do joinha aí pra dar um auxílio. Se você não assistiu os últimos vídeos, assista-os clicando aqui do lado aqui, ó. Beleza? Só clicar aí, o link já vai lá direto, beleza? Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.